E aí, galerinha, voltando aí, vamos chamar essa apresentação aqui de aula 5.2, né? A primeira, vamos apelidar de 5.1. Nós paramos exatamente aqui na execução das obrigações. Nós discorremos sobre a obrigação de coisa certa e de coisa incerta. Eu vou voltar aqui para a gente ver. Ó, estou voltando. Sobre as espécies, falamos de obrigação para entregar coisa certa, obrigação da entrega da coisa incerta. Fechamos esse item 1. Vamos trabalhar agora execução das obrigações de fazer ou não fazer, tá? Então, são dois tipos de execução que a gente vai trabalhar agora. Dando tempo, nós vamos fechar a nossa aula 5 com execução por quantia certa. Eu acredito que dê tempo, é só não ficar falando um monte de coisa aqui, porque eu falo demais. Uma vez eu fui numa homenagem, aí tinha um político, um deputado, eu, e tinha uma pessoa homenageada. Eu falei para o mestre de cerimônia assim, não é um bom negócio não, passar o microfone para um advogado, principalmente eu, e um político para falar. A gente vai ficar 3, 4 horas aqui só fazendo discurso. Mas eu vou encurtar aqui, eu não vou queimar o ouvido de vocês não. Beleza? Vamos lá. Item 2, que é a segunda espécie de execução. Execução das obrigações. Galerinha, na cabeça tem que estar assim. Falou de obrigação, você tem que saber prazo, e caso essa obrigação não seja cumprida no processo judicial, multa. Então, beleza. Não esquece isso, tá? É obrigação de fazer. Tem que saber prazo para cumprimento e, caso não cumpra prazo, a estipulação de multa. De preferência, multa diária. Casos de energia elétrica, por exemplo, ajuízo uma ação contra ou em face de uma empresa de prestação de serviços de eletricidade. Qual é a obrigação de fazer? Eu quero a condenação da empresa na obrigação de pagar e na obrigação de fazer. Qual a obrigação de fazer? Que chegue lá no meu imóvel e que substitua esse aparelho medidor dentro do prazo de 30 dias após a publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$250, por exemplo. Isso é uma obrigação de fazer. Ele vai lá cumprir uma obrigação. A partir do momento que a sentença é publicada e o juiz acolhe o meu pedido, ele vai estipular no seu título executivo judicial, que é a sentença, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa. Então, tem o prazo e tem a multa. Então, nunca esqueçam disso, tá? Se eu trouxer isso para o lado da nossa ação, que é a execução de obrigação de fazer decorrente de um título executivo extrajudicial, vamos colocar aí um contrato. Quando tem um contrato de obrigação de fazer, eu sugiro que coloquem no contrato. Cumpra a obrigação de fazer no prazo de tantos dias, sob pena de tanto de multa. Não cumpriu, você vai executar aquele título no processo judicial através de uma ação judicial. Lembrando que eu não vou discutir na ação judicial o mérito, mas sim o objeto, que no caso seria substituição de um chuveiro elétrico, tá? De uma empresa que eu comprei, fiz um contrato e ele garante a instalação, instalou mal feito, eu faço a execução desse contrato, porque eu tenho um título executivo extrajudicial, uma ação de execução para ele cumprir isso daí. Tá? Tirando a questão da relação de consumo, galerinha, beleza? Porque às vezes a gente fala aqui em sala de aula alguns exemplos e alguns alunos falam assim, não, mas professor, nem sempre é assim. Não, tudo bem, mas vamos entender um fundamento, né? Vamos colocar esse fundamento aqui no nosso bate-papo. Obrigação de fazer, né? Esquece a relação de consumo. Eu coloquei um exemplo de compra e instalação de um chuveiro elétrico. O vendedor vai ter que entregar e fazer a instalação. Ele entregou, mas não fez, então eu vou executar o contrato que eu tenho escrito para ele fazer. Estipular prazo e multa. Pronto, já repeti isso 10 vezes. Não vão esquecer. Beleza? Então vamos executar aqui. Na execução de obrigação de fazer é exigida uma obrigação positiva. Se eu tenho a obrigação de fazer, ela é positiva. Ou seja, a realização de um ato. Eu vou praticar um ato. Tal qual na execução de obrigação de não fazer, será determinado um prazo para cumprimento da obrigação, que não é determinado.
Então, quando eu falo obrigação de não fazer, eu já não tenho uma obrigação positiva, eu tenho uma obrigação negativa, eu não vou fazer. E aí eu venho com esse debate de prestação de prestações fungíveis e infungíveis, para poder complicar um pouco mais a nossa cabeça, mas vocês precisam entender que quando nós temos uma questão de obrigação, eu posso falar de fungibilidade ou infungibilidade, tá? A obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível. Entende-se por obrigação fungível aquela que pode ser satisfeita por terceiro, na questão da obrigação, tá? Quando o devedor não cumprir. Então, o devedor não cumpriu, terceiro vai lá e cumpre em nome do devedor. É a fungibilidade da obrigação, não é coisa fungível e infungível, não confundam, tá bom? A coisa fungível é aquela passível de substituição e de troca. A coisa infungível é aquela que não é passível de substituição e troca. Exemplos: coisa fungível, um celular iPhone de 125 GB para entrega, tá? Ele foi entregue, mas veio com um defeito. Então, substitui por outro, da mesma especificação, qualidade e quantidade. É uma coisa fungível. Eu apliquei a fungibilidade de uma coisa certa, tá bom? Coisa infungível. Eu tenho um quadro da Mona Lisa. Todos os exemplos, todas as faculdades, todos os cursos, todas as doutrinas vêm isso daí. Eu tenho um quadro da Mona Lisa, só eu tenho. Ela é infungível. Eu tenho um valor agregado nele, além de sentimental, não é passível de troca, aquele quadro. Tá bom? E eu volto falando da NFT. Eu não consigo trocar, porque é um token não fungível. Tá bom? Então, falando de obrigação, eu já delego essa obrigação para cumprimento, quando é fungível, para terceiro. Já a obrigação infungível não pode ser satisfeita por terceiro, tendo em vista que foram contraídas em razão de aptidões ou qualidades pessoais do devedor. Então, se eu tenho um determinado especialista técnico em tubulação hidráulica de chuveiro, que alterne sua temperatura automaticamente conforme a temperatura do corpo da pessoa, eu vou colocar um sensor para instalar aquele aparelho, só conheço um técnico na cidade, então não tem como aplicar a fungibilidade do cumprimento da obrigação dessa situação. Tá certo? Então, para falar de obrigação fungível, pode ser cumprida por terceiro. Para falar de obrigação infungível, não pode ser cumprida por terceiro em razão da especificidade da qualificação do profissional que deveria executar aquela obrigação, beleza? Bom do vídeo que a gente pode gravar e voltar para poder rever isso daqui, eu fico chato repetindo toda hora a mesma coisa. Por isso que eu trouxe aí a prestação fungível e infungível. É possível que caia na nossa prova. E você já tem um vídeo gravado aqui para poder ficar repetindo isso que eu falei e até provar caso eu faça alguma correção errada. Por isso que a gente tem as materializações aqui, tá bom? Sobre a questão dessa obrigação que nós comentamos aqui de fazer, eu coloquei esse gráfico, né? O pedido da execução. A citação do executado com prazo assinado pelo juiz, que o juiz vai dar o prazo na forma do artigo 816, e desse mandado de citação que o executado vai receber, o executado devedor vai receber, eu tenho duas formas de cumprir, né, ou não cumprir, da forma do executado responder essa demanda, melhor dizendo. O executado realiza a prestação no prazo fixado. Porque como eu tenho uma obrigação de fazer, na medida que o juiz citar o executado, ele vai citar falando o seguinte: executado, você tem que cumprir essa obrigação em X dias, sob pena de multa diária ou mensal, não sei como é que vai estipular, mas a recomendação é pedir diária, sob pena de multa diária. E se não fizer, se for caso seja, né, sendo uma obrigação de coisa certa,
eu vou mandar terceiro cumprir em seu nome. E aí ele vai lá e cumpre. Então, se ele cumprir, olha lá, executado realiza a prestação no prazo fixado. Aí, ou então ele pode cumprir e impugnar, ou cumprir e não impugnar. O cumprir e impugnar, em tese, ele assegura o juízo porque ele cumpriu e vai discutir. Vamos supor, aquele cidadão que tem uma obrigação de fazer a manutenção do meu chuveiro, só ele sabe fazer. E ele não queria fazer, mas através dessa ação de execução o juiz manda para ele a citação com obrigação de fazer, e ele vai lá e faz, ele executa isso, ele vai, executa e impugna. Falando, ó, eu executei, estou impugnando porque eu não concordo, porque eu tenho aqui uma cláusula contratual especificada nesse seguinte sentido: o chuveiro tem que estar instalado de altura tanto, na horizontal, e vai dar as especificações técnicas, por isso que eu não cumpri. Agora, já que eu executei, né, eu vou requerer aqui o meu pedido contraposto ou fazer uma ação de regresso para poder pegar a indenização porque ele executou um serviço que não poderia, ou um termo de responsabilidade do cliente dele, do suposto credor, porque ele executou um serviço que tecnicamente não poderia executar. Enfim, caso ele execute essa obrigação e ele não queira, ele vai impugnar. Caso ele execute a obrigação, mas beleza, ele cumpriu a parte dele, não vai haver impugnação, aí nós vamos ter uma sentença de extinção da execução, tá? Eu estou aqui no nosso lado esquerdo, vendo esse gráfico azul que finaliza lá com acolhimento, rejeição e sentença de extinção da execução. Espero que vocês estejam comigo. É muito complicado não olhar para vocês e não sentir essa energia de ver que vocês estão compreendendo. Mas eu insisto, tendo dúvida, por favor, mandem mensagem para mim no WhatsApp pessoal ou no suporte, vocês que têm meu contato pessoal. E a gente faz uma gravação específica desse quadrinho aqui, para especificar melhor todos os itens que no quadrinho está. Beleza? Então, na outra situação ali, ó, o executado não cumpre a prestação, então as opções do exequente são a conversão em perdas e danos, porque se não é possível cumprir, eu vou estipular um valor para liquidar e ele receber a perdas e danos sem ter que cumprir. E a realização da obra às custas do executado. Então, se o executado não cumpre no prazo que ele tem que cumprir e há a execução ali, mas ele não tem material, ele não executou, ele vai ter que assumir todas as custas para cumprimento daquela obrigação de fazer. Beleza? E aí você tem a cadeia aqui da proposta, aprovação da proposta, caso seja uma obra, né? Exequente não exerce preferência, exequente requer autorização para encarregar a realização da obra, então você vai começar a transitar dentro da especificidade da obrigação, beleza? Então, nós falamos aqui do item 2 sobre obrigação de fazer, falamos sobre prestação da obrigação aplicando a fungibilidade e a infungibilidade, vimos o gráfico da obrigação de fazer e agora vamos finalizar a segunda espécie de execução com obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. A execução da obrigação de não fazer implica uma abstenção. É interessante observar que, nas obrigações negativas, não há mora. Ela é negativa. Assim, a prática do ato, o qual o devedor deveria se abster, caracteriza por si só a inexecução da obrigação. Se o executado praticar o ato do qual deva se abster, o exequente poderá pedir que o ato seja desfeito por terceiro, às custas do executado. Na impossibilidade de desfazimento, o ato será convertido em perdas e danos. Tudo, galerinha, tudo que não for possível cumprir, a palavra convertida em perdas e danos tem que aparecer. Tá? As obrigações que são impossíveis, porque no início ela pode ser possível, mas no decorrer do processo ela pode se tornar impossível, tá? Por algum motivo. Então, tudo você tem que pensar em converter em perdas e danos. Qualquer situação que apareça para você,
você pensa na possibilidade de cumprir. Se não der, converte em perdas e danos. E você, como executado, por exemplo, pode sugerir ao exequente, ao juiz, o seguinte, ó, eu não tenho condições de cumprir isso, mas vamos converter isso em perdas e danos. Eu sei que, por exemplo, a obrigação de instalar o tal chuveiro eu não consigo fazer mais porque a tubulação é de uma marca tal e eu só trabalho com a marca tal, a outra marca concorrente. Eu não consigo fazer. Eu posso te devolver o dinheiro da minha mão de obra, aí eu posso te devolver o dinheiro do chuveiro e posso te dar uma indenização por fora para poder satisfazer essa minha ausência do cumprimento da obrigação. Tá? Do não fazer, por exemplo, eu comprei, mas eu não quero que instale, o cidadão vai lá e instala. Eu queria que não fizesse, mas fez. Aí eu converto isso em perdas e danos, eu retiro e reparo toda a situação e a gente faz um acordo nesse sentido. Vejamos abaixo o fluxograma da execução de obrigação de não fazer com base no título extrajudicial, que é o que a gente está tratando. Pedido do exequente para finalizar a segunda espécie de execução para poder passar para a terceira e fechar a nossa parte de execuções, espécies de execuções, beleza? Pedido do exequente, citação do executado para desfazer o ato no prazo assinado pelo juiz. Então, se ele foi lá e fez, eu não queria que fizesse, o juiz vai fixar um prazo para ele desfazer, como nós falamos na ideia de chuveiro aqui. Então, ele vai ter dois caminhos. O devedor atende a citação. 2, mora ou recusa do executado. Então, o devedor atende a citação, vai lá e cumpre, lavra nos autos que cumpriu, ele desfaz aquilo que fez, que é a obrigação de não fazer, ele não deveria ter feito, mas fez, ele vai desfazer, ou ele recusa ou ele não faz, né? Ele tem o prazo de 10 dias para poder desfazer, passou 15 dias ele não fez, então constitui e mora. Aí ele vai analisar, não é possível desfazer o ato, ou havendo possibilidade de desfazimento, o juiz autoriza a medida para que seja executada às custas do devedor, segundo o rito da execução da obrigação de fazer. Então, se ele não quer fazer, o juiz ele vai fixar o prazo, outra pessoa vai cumprir e o devedor vai pagar por esse serviço executado por terceiro. Tá? A perdas e danos ela sempre vai existir quando houver impossibilidade de cumprimento de alguma coisa. Se o devedor responde por perdas e danos cobráveis, a execução da quantia por quantia certa. Então, se o devedor não cumprir a obrigação e o juiz não cumprir o desfazimento, né, determinado logo no mandado de citação, e o juiz estipular o terceiro cumpra e esse devedor tem que pagar esse terceiro, ele vai responder uma execução por quantia certa. Ele vai responder por perdas e danos, mais a execução por quantia certa. Beleza? Ficou claro aí? Ó, até eu tinha montado esse material, não tinha me lembrado de finalizar aqui. Aí, ficou bacana. Encerramos aqui a aula 5.1 e 5.2, beleza? Na aula que vem, que no caso vai ser a sexta aula, que eu vou gravar agora, nesse mesmo dia que eu estou gravando 5.1 e 5.2, eu vou mandar a sexta aula, 6.1. Por quê? Eu vou começar da execução por quantia certa e vou parar, que foi a nossa aula passada. E eu não vou falar de execução de alimentos e nem de execução da fazenda pública, tá bom? Não vou falar. Eu vou terminar a execução por quantia certa, deve matar aí uns 15, 20 minutinhos também, e aí beleza, fechou. Na aula que vem, a gente vai trabalhar a dinâmica em sala de aula, que é o problema que eu vou levar. A gente vai trabalhar em sala, valendo até 3 pontos. A gente vai trabalhar a petição inicial e vai trabalhar embargos. Petição inicial de ação de execução, tá? De um caso concreto. A gente vai fazer a sala metade execução, metade embargo de execução. Depois, até N2, a gente vai inverter. Quem trabalhou em embargos vai trabalhar a ação. Quem trabalhou a ação vai trabalhar em embargos. Aí a gente vai materializar todo esse nosso conteúdo lá. E aí a gente vai usar alguma coisa de fazenda e alimentos, até o 2, ou eu posso colocar nesse, dependendo do que a gente for trabalhar na sala. Só vou precisar que todos compareçam em sala e a gente participar
dessa dinâmica, beleza? Então, valeu, obrigado aí pela atenção de todos. Eu vou fazer a aula 6 agora, só de execução de coisa certa, de quantia certa, só quantia certa, e a gente fecha o nosso cronograma para N1 nesse momento. Esse vídeo está sendo gravado no dia 10/9/2023. É possível que eu use no próximo semestre da próxima turma ou não, tá? De qualquer maneira, esses conteúdos estão sendo fracionados. A ideia, meu projeto, é de pegar tópico por tópico e gravar vídeos individuais para esses tópicos para ficar mais fácil do aprendizado de vocês. Belezinha? 20 minutos aí. Até a próxima. Segura mais um pouco para a gente pegar a aula 6.1 aí e entender sobre execução por quantia certa. Valeu? Até já.